E alguém foi removido da reunião aí. Por quê? Ai, Rafael Furlan. Ele mandou aparecer uma mensagem aqui pra mim. Tá falando comigo? Fala que não, falando com os alunos. Ah. Olha aqui que te mostrou. Certo? Então, ó, vamos lá. Então, exercício 15. Não sei também. Não sei o que também aconteceu. Te deram um oi, Marília. Ah, oi. Então, ó. Permitir aqui. Então, ó, exercício 15. Ele fala assim: é do Enem, PPL. Uma brincadeira chamada pula-pula, quando vista de cima, consiste numa cama elástica com um contorno em forma de um hexágono regular. Toda vez que aparece essa palavra regular, essa palavra tem que reluzir igual o Edward no sol. Certo? Porque é uma palavra muito importante. Porque a gente sabe que o hexágono é regular, significa que tem todos os lados iguais. Certo? Hexágono regular, todos os lados iguais. Ele fala assim, ó, se a área do círculo inscrito no hexágono é 3π metros quadrados, então a área do hexágono em metros quadrados é... Então, ó, o nosso hexágono é um hexágono regular. Tá aqui, ó, hexágono regular. Tem uma circunferência inscrita nele. Então, a circunferência está no interior desse hexágono. Tá aqui. Tentar fazer o melhor possível. Certo? Essa é a circunferência. O que ele deu de informação pra gente? Ele fez coisas no desenho que não precisava, tá? Ele só facilitou a sua vida. Se ele tivesse falado só isso aqui, se ele tivesse dado um desenho simples assim, faz parte da necessidade do seu conhecimento. Sempre quando você tem uma circunferência e essa circunferência tem retas tangentes a ela, traça o raio. E esse raio vai formar um ângulo de 90. Tá? Isso aqui é o raio da circunferência. Show de bola. Bem, se o hexágono é regular, um hexágono regular é composto pelo quê? Triângulos equiláteros. Muito bem. Então, toda vez que a gente precisa achar a medida de uma figura, por exemplo, de um hexágono regular, eu montei o triângulo equilátero ali. Tá? Esse triângulo equilátero, todos os lados têm a mesma medida, que ele chamou de L ali. Vou chamar de L. Ó. Você não sabe o R? Você sabe o R, porque qual que é a informação que ele te deu no exercício? Ele falou que a área da circunferência é igual a 3π. Essa é a área da circunferência. Então, automaticamente, você sabe o valor do R. Então, ó, portanto, a área da circunferência é 3π. Como que é a forma da área da circunferência? Π R ao quadrado. Certo? Que a gente aprendeu na última aula. O π vai embora com o π, tchau, π. E o R é esse maravilhoso raiz de 3. Tem unidade dessas coisas aí? Metros. Que aqui é metros quadrados. Ó. Agora, quem dá bola é o Santos. Ó. Agora você precisa descobrir o quê? O que você precisa descobrir? São 6, a área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero, mas eu tenho o R só. O R é esse cara aqui. Eu não tenho o L. Eu preciso achar o L. Eu preciso descobrir o lado. Como que eu faço para descobrir o lado? Dá para fazer Pitágoras. Dá para fazer Pitágoras. Só que eu te faço outra pergunta. Quanto que vale esse tamanho aqui? Tem rosa. Alguém sabe?
L sobre 2. Porque toda vez que eu tenho um triângulo equilátero e eu traço uma altura no triângulo equilátero, a altura divide o lado na metade. Mas, ó, Pitágoras vai funcionar lindo. Você sabe que aqui vale L sobre 2 e aqui vale L. Você está emocionado, vai fazer o Pitágoras, vai destruir. Mas eu quero um pouco mais. Eu quero que você faça esse exercício de uma forma mais rápida ainda. O que é o R? A altura. A altura de quem? A altura do equilátero. Quanto que vale a altura do equilátero? A altura do triângulo equilátero. L, raiz de 3 sobre 2. Só que a gente sabe que a altura vale raiz de 3. Raiz de 3 vai embora com raiz de 3. Então ficou 1 aqui. Então a gente descobriu que o L vale 2. Ó, como é poderoso você saber as fórmulas, tá? Vou falar que você ganhou meia hora. Não ganhou meia hora, mas você ganhou no mínimo uns 20 segundos, hein? Uns 20 segundos, assim, ó, no mínimo. Ó. Quando seu adversário tá... Eu falo de novo. Você não entende... Você entendeu por que é a altura? Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Por que é a altura? Ou você não entendeu nada? Não, tá. Ó, eu tenho um triângulo aqui, não tem? O que eu vou pontilhar de azul escuro é o raio da circunferência, que a gente sabe que vale raiz de 3. Só que toda vez que eu tenho um triângulo equilátero, isso aqui é um triângulo equilátero. Esse raio aqui é a altura do triângulo equilátero. Qual é a fórmula da altura do triângulo equilátero? A fórmula da altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Só que eu sei que a altura do triângulo equilátero é igual ao raio que vale raiz de 3. Então, eu substitui a altura por raiz de 3. Sim ou não? Fechou? Certo? Então, ó, agora a gente calcula a área de nada. Agora a gente calcula a área do hexágono. Como que é a área do hexágono? A área do hexágono é igual a L quadrado, raiz de 3. Opa! 6 vezes L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Por que 6? Porque eu tenho 6 triângulos equiláteros. Qual que é a área do triângulo equilátero? L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Fera? Sim ou não? Já sabe quanto que vale o L. Então vai ficar 6, 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu vou te ensinar um negócio que pode ser que eu me arrependa. Porque você vai querer fazer essas coisas sempre assim, você vai se dar mal. Mas eu vou ensinar. Se você tiver juízo, você vai usar só nas horas decisivas. Ó, presta atenção numa coisa. Esse vixe não tem esse vixe não tem o juízo. Ó, assim. Você percebe que a área da circunferência é muito próxima à área do hexágono. Você concorda comigo? Né? Pelo desenho, a área da circunferência é muito próxima à área do hexágono. Não tem coisas, né, gigantescamente diferentes. Elas são bem parecidas, né? Tem um biquinho aqui, um biquinho aqui, um biquinho aqui. Então significa o quê? Que a área do hexágono é um pouquinho maior que a da circunferência. E ele já te deu a área da circunferência. Ele falou que a área da circunferência é 3π. Então, ó, é 3 vezes 3,14. Então, ó, a área da circunferência é 3π, que é 3 vezes 3,14. Isso daqui dá aproximadamente 9,42.
Então, quer dizer que a área do hexágono está por volta de 10, porque ele é um pouquinho maior, então se passar um pouquinho de 10, não vai ter muito problema. Ele está por volta de 10. Bem, o que você já sabe? O 9 já foi para o saco, porque 9... Então, a alternativa A já foi embora. A alternativa D já foi embora, porque está muito longe. A alternativa C já foi embora, porque é 9 vezes raiz de 2. Raiz de 2 é 1,4. Raiz de 2 é 1,4. 1,4 vezes 9 vai dar mais que 12. Está muito longe desse valor. Não pode ser. Tá? Não pode ser. Esse passo aqui, Luísa? Ó, porque eu sei que a área, ele me deu, a área da circunferência é 3π, certo? Isso aqui é uma informação que ele me deu, perfeito? Eu sei que a fórmula da área é πr ao quadrado, então πr ao quadrado é igual a 3π. Então eu descobri que o r é igual a raiz de 3. Certo? O que você não entendeu, Isabela? Isso aqui? Eu só fiz a conta, né? Eu fiz 3 vezes 3,14. Deu 9,42. Só fiz a multiplicação aqui. Né? Π aproximadamente 3,14. Então eu achei a área do azul, da circunferência. E aí ele quer saber a área do verde, que é a do hexágono. Bem, a alternativa A é 9. Você concorda que a área do hexágono é maior que a da circunferência? Então, ó, não pode ser 9. Então a A não é. Alternativa C é 9 raiz de 2. Raiz de 2 é 1,4. Isso daqui vai dar 12,6. Né? 36 vai 3, 12,6. Está muito longe. Porque a área do hexágono é próxima a esse número. Então deve. Só que é maior. Então deve ser perto de 10 ali. Alternativa D, em hipótese alguma, 12. Alternativa E, pior ainda. 12 vezes raiz de 3 é maior que isso. Então só pode ser o quê? A C. Não precisa saber nada de matemática, só ter bom senso. Tá? Então, assim, quando você estiver numa situação de aperto em geometria plana, tenta fazer esse esquema, porque isso é melhor do que você não tentar nada. Dá para... É. Não. Aqui, ó, isso aqui foi um método, né? Isso daqui foi um método. Isso aqui é só uma dica para momentos desesperadores. Eu multipliquei, né? Esse 6 aqui significa que eu estou multiplicando pelos 6 triângulos equiláteros que eu tenho dentro do hexágono. O hexágono é composto por 6 triângulos equiláteros, por isso que tem esse 6 aqui. Ah, é. Eu que olhei errado para a alternativa. É verdade, é a B. E é a B. E a C eu tinha eliminado aqui, né? Agora ficou claro, né? De nada. Ficou claro, né, Laura? Então, ó, você vê que você tem jeitos, né, de fazer, mas assim, não quer dizer que você vai. E no vestibular que você pode levar régua, dá até para medir o lado. Mede o lado, você vai ver lá a alternativa mais ou menos, né? Dá para fazer uma régua com o seu RG também. Você faz uma régua no seu RG, e aí, se você estiver numa situação de desespero, mede. Mede que vai dar sucesso. Oi. Esse 1,4 é que a raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Tá? Então, por exemplo, algumas aproximações vocês precisam saber. Raiz de 2, raiz de 3 e π. Π 3,14, raiz de 2, 1,4 e raiz de 3, 1,7. Essas aproximações vocês precisam saber, né? O π você não precisa saber que ele é 3,14, 15, 92, 65 e 4. Né? Então, show? Então, ó. Vamos lá. Eu vou fazer o 16 agora. 16. As artes marciais mistas
tradução do inglês MMA, Mixed Martial Arts, são realizadas num octógono regular. Regular. Edward no sol. Brilhou pra gente. Regular significa que todos os lados são iguais. De acordo com a figura, em certo momento, os dois lutadores estavam respectivamente nas posições G e F, e o juiz estava na posição I. O triângulo IGH é equilátero, e G e F é o ângulo formado pelas semi-retas com origem na posição do juiz, respectivamente passando pelas posições de cada um dos dois lutadores. Bem, isso aí tudo está na figura, certo? Ele colocou uma figura, que é um octógono, então tem 8 lados, vai ser difícil desenhar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que loucura, hein? É a reencarnação do Rafael, né? Ó, então aqui, ó. O I tá aqui, blau. Esse daqui é a posição I, G e H. Certo? Ele quer saber a medida do ângulo. GHI. Sempre quando eu te ensinei, ó, é sempre a letra do meio o ângulo que ele quer saber. Então ele quer saber a medida desse ângulo aqui. Tá bom. E aí, como você faz? E aí, como você faz? Como você faz? E aí? Ele falou que o triângulo IG é um triângulo equilátero. IGH. Ó, o pior que era mesmo, né? Porque assim, ó, na verdade, esse ângulo aí não tá no centro. Ele não tá no centro. Porque assim, ó, o I, em nenhum momento ele falou que é no centro da figura. Tá? Essa que é a pegadinha dele. Ó, ele fala assim, ó, as artes marciais, lá, o MMA, são realizadas no octógono regular. De acordo com a figura, um certo momento, os dois lutadores estão respectivamente na posição G e F. G e F, né? O lutador tá aqui, ó. G e F. G e F. O juiz está na posição I. O triângulo IGH é equilátero, que é esse aqui que eu desenhei. É equilátero. O ângulo G e F é o ângulo formado pela semi-reta com origem na posição do juiz, respectivamente passando pelas posições de cada um dos lutadores. Tá? Então, quer dizer que a outra reta tem que passar pela posição de cada um desses lutadores, tá? De cada um desses outros lutadores. Então, tá aqui, ó. Mas os três são iguais, né? Não. Ó, a Isabela falou um negócio que vocês pensam mesmo, né? Ela falou assim, ó, mas é regular, todos têm que ser equilátero, certo? Não. Você só tem, quando a figura é regular, você só tem triângulos equiláteros no hexágono. Todas as outras figuras, os triângulos são isósceles, tá? Em todas as outras figuras, o triângulo são isósceles, porque o ângulo que ele está pedindo não é o ângulo I. Ou ele escreveu errado lá, deixa eu ver. Ele não está pedindo o ângulo I. Porque o lutador está numa outra posição. Ele está pedindo G e F. Ele está pedindo esse aqui, né? Ele está pedindo esse aqui, X.
Tá? Esse daqui a gente sabe que é 60 mesmo. Que ele falou para nós que é clássico, todo mundo feliz. Então a gente confia nele. Beleza? Vocês entenderam? Então, ó, vamos lá. Se o octógono é regular, significa que o FG é igual ao GH. Tá claro isso? Fala de novo, fala de novo. Ó, ele falou que o juiz está na posição I, um lutador está na posição H e outro lutador está na posição F. Na posição H mesmo? É isso que ele fala? Deixa eu ver aqui. Mas já de acordo com o no momento, os dois lutadores estão respectivamente nas posições G e F. Os lutadores estão aqui, ó. Um lutador está na G e outro lutador está na F. E o juiz está na I. Ele falou que o triângulo IGH, ele é isósceles. É equilátero, desculpa. Então quer dizer que esse ângulo vale 60. Ele quer saber quanto que vale o ângulo I do triângulo IFG. Ou GIF, tá? É isso que ele quer saber. Beleza? Então, esse é o esquema da Jurema. Bem, o que a gente sabe? A gente sabe que o triângulo o octógono é regular, então quer dizer que esse lado é igual a esse lado. Isso aqui a gente já sabe. Se o octógono é regular, eu sei que o ângulo FGH vale quanto? O ângulo aqui no G, ó. 135. 135. Ó. Ó, esse ângulo aqui. Porque esse ângulo é o ângulo interno de um octógono regular. Como que a gente calcula o ângulo interno de um octógono regular? Ó, o ângulo interno vai ser o quê? Vai ser a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, n menos 2, dividido por n. No caso do octógono é 8. Então, o ângulo interno de octógono é 180, 8 menos 2, 6, dividido por 8. Esse é o ângulo interno de octógono. Então, 180 dividido por 8, vezes 6, 135 graus. Lembram disso? O ângulo interno de octógono. Então, aquele ângulo que eu fiz em azul, ele vale 135 graus. Tá claro isso? Né? Porque, ó, o ângulo que eu estou falando é o FGH. Então, eu estou pegando esse ângulo aqui, FGH. FGH. Estou pegando o ângulo que está em azul. Só que eu sei eu sei o quê? Esse triângulo IGH, ele é equilátero. Então, quer dizer que esse ângulo que eu vou pintar de rosa aqui dentro, ó, ele vale quanto? Ele vale 60. Esse ângulo que está aqui de rosa vale 60. Bem, com isso, eu consigo descobrir quanto que vale esse ângulo azul aqui. Quanto que vale esse ângulo azul? Eu sei que tudo vale 135, né? 75. Esse ângulo azul vai valer 75. E o que a gente sabe? O que a gente sabe? Que esse triângulo aqui, ele é isósceles. Sempre, no mínimo, esse triângulo é isósceles. Por quê? Esse lado é igual a esse lado. Então, ó, eu sei que esse ângulo aqui vale quanto? 75. Agora eu acho x. Então, ó, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. X mais 75 mais 75
é igual a 180. Não, não é não. Tá errado isso aqui. Não é que aqueles dois lados são iguais. Porque esse cara aqui não tá no centro. Porque senão esse triângulo seria igual a esse, não é. Então eu sei que esse é igual a esse. Como todos os lados, ó. Então, ó, na verdade, quem que é igual aqui, ó, esse rosa é igual a esse, que é igual a esse. Vou fazer o desenho de novo, senão vai ficar confuso. Ó, só vou fazer aquele pedacinho de baixo. O que que ele falou pra gente? O juiz está no I, um lutador está no F e o outro está no H. Ele contou pra gente que esse triângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é 60, esse aqui é 60 e esse é 60. A gente sabe que a gente está no octógono. Então, ó, esse ângulo inteiro aqui, pela essa regra aqui, vale 135. Certo? Todo o ângulo inteiro. E a gente descobriu que essa parte que eu estou pintando de verde vale 75. Bem, só que a gente pode... fechou um triângulo aqui. Por quê? Ele quer saber quanto que vale esse ângulo aqui, x. Esse cara é g. Mas olha só, se é isósceles, esse lado é igual a esse, se é um octógono regular. Esse lado é igual a esse, correto? Sim ou não? Sim, porque é regular. Esse lado é igual a esse porque é regular. Octógono regular, esses aqui são dois pedaços do octógono regular. E é equilátero. Então, esse lado é igual a esse. Então, esse lado é igual a esse. Então, se esse pedaço vale x, esse pedaço vale x. Então, a gente sabe que x mais 75, x mais 75 é igual a 180. 2x é igual a 180 menos 75 vai dar 105. X é igual a 105 dividido por 2. 52,5. Olha só, Evelyn, ó. Esse risco rosa não é igual a esse risco rosa? Ué? Aqui, GH não é igual a FG? E aí, o GH, eu estou num triângulo equilátero aqui. Então, todos os lados são iguais. Então, GH é igual a GI, porque eu tenho um triângulo equilátero. Consequentemente, o GI é igual ao GF. Então, eu tenho um triângulo isósceles, dois lados iguais. Se eu tenho dois lados iguais, os ângulos que enxergam esses lados são iguais, x e x. Certo? Entendeu, Isabela? Triângulo é isósceles. Fala aí. Porque, ó, o que que ele... Então, nesse caso, só esse aí que é equilátero, porque ele falou, exato. Só esse aqui que é equilátero. Por quê? O que que a gente leva pelo desenho, pela figura? Que o I está no centro. Ele não devia ter desenhado esse I parecendo que está no centro, porque ele confunde. Porque a gente acha que o I está no centro. O I não está no centro, o I está deslocadinho. Entendeu? Então aí formou um triângulo equilátero e um outro triângulo que é isósceles. Né? Porque esse cara aqui não está no centro. É isso que está rolando. Beleza? Entenderam isso aí? Esse exercício não é mole, não, né? Na hora que eu achei que eu bati o olho nele, eu achei que ia ser um.
passeiozinho. Mas não foi, né? Não ia ser tudo equilátero. Isso, não ia ser tudo equilátero. Mesmo que não é... Mesmo se não é equilátero. É, porque o desenho confunde a gente, né? Ele poderia ter afirmado, colocado lá na frase que o I não está no centro. Aí tudo ia fazer mais sentido, né? Ele poderia ter colocado na frase. Você colocou e eu não vi. É, ele não fala nada. Mas assim, na verdade, quando ele fala que esse cara aqui é equilátero, a gente já tem que presumir que o I não está no centro, né? Que o I não é central. Também essa é uma relação que tem que ser imediata, né? Então, ó, vamos fazer outro exercício do nosso amigo Enem. Eu quero fazer o 7. Vamos fazer o 7. O 7 é para a gente recordar algumas coisas, tá? As próximas aulas de matemática a gente vai fazer exercício, porque eu vou fazer uma outra lista de geometria plana, FUVEST, Unesp e Unicamp. Aqui só tem Enem. Então, ó, no exercício 7 ele fala assim, ó. O marceneiro está construindo um material didático que corresponde ao encaixe de peças de madeira com 10 centímetros de altura e formas geométricas variadas. Num bloco de madeira, em que cada peça se posiciona na perfuração com seu formato correspondente, conforme a figura ilustrada, os blocos de madeira já possuem 3 perfurações profundas de bases distantes. Um quadrado, de lado 4 centímetros, um retângulo, com base de 3 centímetros, altura 4 centímetros, e uma forma de um triângulo equilátero de lado 6,8 centímetros. Faltando realizar uma perfuração de base circular. O marceneiro não quer que as outras peças caibam na perfuração circular, e nem que a peça de base circular caiba nas demais perfurações. Para isso, escolherá o diâmetro do círculo que atende às tais condições. Procurando suas ferramentas, uma serra copo, broca com formato circular, para perfurar a base em madeira, encontrará 5 exemplares com diferentes medidas e diâmetros, que ele mostra ali. Então, a gente tem que achar os diâmetros certinho. Ó, o que a gente tem? A gente tem um quadrado. Quadrado. 4 centímetros de lado. A gente tem um retângulo. O retângulo tem 3 de base e 4 de altura. Sério? Bateu desânimo? Não bateu desânimo, não. É porque pode ser que você não saiba o que você precisa fazer, né? E esse daqui tem 6,8, é o triângulo equilátero. O que vai acontecer? A esfera, eu vou ter que... ele não quer que encaixe, certo? Se ele não quer que encaixe, a esfera não pode estar inscrita dentro de nenhuma das 3 figuras. Certo? Ela não pode estar inscrita em nenhuma das 3 figuras. Bem, para ela não estar inscrita dentro do quadrado, o diâmetro dela tem que valer... tem que ser maior do que qual valor? Para ela não estar inscrita dentro do quadrado. 4. Então, o diâmetro dela tem que ser maior do que 4. Porque se o diâmetro for maior que 4, ela não fica inscrita nem no quadrado e nem no retângulo. Certo? Tá claro isso? Porque, ó, ele fala assim, ó, marceneiro não quer que as peças caibam
na perfuração circular e nem que a peça de base circular caiba nas demais peças. Então, ó, eu já sei que ela não pode caber nessa daqui e nessa daqui. Então, eu sei que ela tem que ser maior do que 4. Mas calma, vamos chegar lá. Ó, então, eu já sei que tem que ser maior do que 4. O triângulo, vamos pensar no triângulo, então. Ó. Tem um triângulo aqui. O triângulo é equilátero. Eu vou colocar uma esfera inscrita dentro desse triângulo equilátero. Tá aqui. O ponto central da circunferência no triângulo equilátero ele vai chamar o quê mesmo? Baricentro. Perfeito. Esse ponto, sempre quando eu tenho uma esfera inscrita em qualquer triângulo, esse é o incentro. Só que no triângulo equilátero, todos os pontos notáveis do triângulo são iguais. Então, isso daqui é o incentro, é o ortocentro, é o baricentro, é o circuncentro, é todo mundo. Então, esse cara é o baricentro. Por que é importante ser o baricentro? Ó, isso aqui que eu vou cortar o triângulo, ó. Isso aqui é a altura do triângulo equilátero. Só que esse pedacinho de azul escuro aqui embaixo é o raio. Então, significa o quê? Que o raio do triângulo equilátero é 1/3 da altura do triângulo equilátero. Por que 1/3? Proporção do baricentro. Lembra? O baricentro divide tudo em 2x para cima e x para baixo. Certo? Todo mundo lembrou disso? É importante essa relação do baricentro, Enem adora, hein? Enem adora. Então, ó, o que a gente sabe? A altura é L raiz de 3 sobre 2. Então, ficou 6,8 raiz de 3 sobre 6. Esse daqui é o raio que ele pode usar. Tem que ser maior do que esse valor. 1/3, porque a proporção é 2 para 1. Ó, tudo vale 3. E esse daqui pega uma parte de 3, 1/3. Tudo vale 3. E esse daqui fica com uma parte. Uma parte do todo. Uma parte do todo é 1 sobre 3. Certo? Uma parte do todo. No caso, é a apótema. Eu multipliquei, ó. O 1 multiplicou em cima, copiei e o 3 multiplicou embaixo. Deu um 6. Tá? E ele pediu para usar a raiz de 3 como 1,7. 1,7 dividido por 6 vezes 6,8. Tá? Então, ó, esse raio aqui vai dar aproximadamente 1,9. Tá? Fazendo a conta aqui, vai dar aproximadamente 1,9 esse raio. Então, quer dizer que o diâmetro não vai passar de 2 aqui. Não vai passar de 4. Né? Isso aqui vezes 2 vai dar 18, vai 1, 3,8 centímetros. Ó, então, todos os que o diâmetro for maior do que 4, satisfaz a condição da esfera não ficar dentro de nenhuma das 3 figuras. Beleza? Que é isso que a gente precisava verificar. O R é a apótema. Aqui, desse lado aqui, é L raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é um R, isso aqui é um igual. Beleza? Então, ó, bem, só que não satisfaz. O que a gente já dá para eliminar alguns, né? Por exemplo, o diâmetro não pode ser 3,8. O 3,8 está fora, porque se o diâmetro for 3,8, a esfera vai encaixar. Só que tem um outro porém. A esfera não pode, ela não pode estar dentro e ela não pode estar fora. Se a esfera estiver fora do triângulo, ó, do quadrado, desculpa. Se ela estiver aqui fora do quadrado, o que eu sei? O diâmetro dela é quem no quadrado? Diagonal. Muito bem, ó. O diâmetro é a diagonal, ó. O diâmetro é aqui, ó. Tal.
Diagonal. E lembrando que se eu tenho... Isso aqui é um triângulo retângulo. Ó. Se é um triângulo retângulo e os lados são iguais, quanto que vale a hipotenusa? Perfeito, muito bem. É 4 raiz de 2. Beleza? Então, ó, se a gente usar a raiz de 2 como 1,4, que ele pediu, né? Então vai dar 16 vai 1, 4, 5,6 metros. Então, se ela passar de 5,6 metros, vai dar ruim. Por quê? Ela vai encaixar aqui. Então, ela tem que ser menor do que 5,6 metros. Bem, com isso a gente já matou a alternativa. Porque ela precisa ser maior que 4 e menor do que 5,6. Então, a gente já sabe que a única que pode ser é a 2. Né? Eu nem preciso fazer para os outros, porque só fazendo pelo quadrado eu já matei. Se você tivesse começado pelos outros, você poderia ter começado pelo quadrado também. Não, não tem problema, tá? Pelo retângulo, desculpa. Pelo retângulo também que não vai dar erro, tá? Não, é porque assim, ó, nessa situação, se o diâmetro da esfera for 5,6, significa que o quadrado encaixa dentro dela. E ele não quer nem que o quadrado encaixe dentro dela e nem que ela encaixe em qualquer figura. É isso que ele quer. Tá? Então quer dizer que o raio dela tem que ser maior do que 4, porque se o diâmetro dela for 4, ela encaixa dentro do quadrado. Se o diâmetro dela for 5,6, ela encaixa. Ela encaixa fora do quadrado. Então o diâmetro tem que ficar entre 5,6 e 4. A única que tem essa condição é a 2. É a serra 2. Que isso nos dá a alternativa B. Entenderam isso? Ó, você percebeu que eu não precisava nem fazer o triângulo, né? O diâmetro está entre dois números, né? Qualquer número que é maior do que 4 e menor do que 5,6 vai dar certo. Não vai encaixar. Não encaixa nenhuma das figuras. Eu não fiz para as outras aqui, porque você já viu que todos os outros valores são maiores que 5,6. Então 5,6 já fez um corte já, que só o quadrado já foi suficiente. O R, não, o R é 1/3 da altura do equilátero. Eu não entendi sua pergunta, não, Luiz. Explico. Ó, o quadrado está circunscrito, está em volta da circunferência. O diâmetro é essa diagonal aqui, porque o diâmetro tem que sair de um ponto da circunferência e chegar em outro. Então é a diagonal. O que aconteceu? O laranja, o que está em laranja aqui, ó, que eu estou achando de laranja, é um triângulo retângulo, que esse base mede 4 e essa altura mede 4. Quando o triângulo é retângulo e os catetos são iguais, a hipotenusa é o cateto vezes raiz de 2. E aí ele pediu para usar a raiz de 2, 1,4. Eu fiz 4 vezes 1,4, 5,6. Certo? Ah, não, é porque eu quis mostrar que o baricentro divide a altura na proporção de 2 para 1. Então eu coloquei 2x para x. 2x e x. Sim ou não?
Ele quer um valor menor do que 5,6 para a circunferência não encaixar, mas maior que 4, porque senão a circunferência entra dentro das outras figuras. Então, tem que ficar entre esses dois valores. Beleza? Sucesso? Vocês querem terminar com um difícil? Aqui? Ah, porque eu fiz o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, eu multipliquei esse número aqui, ó, por 2. Deu 3,8. Entendeu? Pera, pera. Então, ó, vamos acabar com um bonito aqui. O 5. O 5, ele é pegado, tá? Mas eu quero mostrar ele porque ele tem um... Não que eu fiz exercícios muito fáceis hoje, né? Mas eu quero mostrar ele porque ele tem um negócio diferente que é importante ficar atento com exercícios tipo 5, tá? Ele fala assim, ó. Deixa eu encontrar ele primeiro, né? Encontrei ele. Isso. Ele fala assim, ó, a distribuição de salários pagos em uma empresa pode ser analisada destacando-se a parcela do total da massa salarial que é paga às 10% que menos recebem os maiores salários. Paga aos 10% que recebem os maiores salários. Isso pode ser representado na forma de um gráfico formado por dois segmentos de reta, unidos por um ponto P, cujo abscissa tem um valor igual a 90. A abscissa é a mesma coisa que x, como ilustrado na figura. No eixo horizontal do gráfico tem-se o percentual de funcionários ordenados de forma crescente pelos valores de seus salários e no eixo vertical tem-se o percentual total da massa salarial de todos os funcionários. Tá bom. Então, quer dizer que o eixo vertical, a gente está vendo a quantidade de funcionários, né? A porcentagem de funcionários que recebe aquela quantidade de salário na horizontal, e na vertical a gente recebe o acúmulo dos salários, né? Quanto vai acumulando aquele salário. E aí ele pega e fala assim, ó, o índice de Gini, que mede o grau de concentração de renda de um determinado grupo, pode ser calculado pela razão A dividido por A mais B, em que A e B são as medidas das áreas indicadas no gráfico, tá? Então, o A é aquela área cinza, o mais clarinho, e o B é a área mais escura. Eu vou fazer o desenho. A empresa tem como meta tornar seu índice de Gini igual ao do país, que é de 0,3. Para tanto, precisa ajustar os salários de modo a alterar o percentual que representa a parcela recebida pelos 10% dos funcionários de maior salário em relação ao total da massa salarial. Para atingir a meta desejada, o percentual deve ser de... E aí, você leu isso aí, Riga? Dá vontade de chorar? Choradinha? Isso não é muito fácil, não. Tá? Assim, vou fazer o desenho aqui da melhor maneira possível para a gente conseguir entender bem o que está acontecendo. Ó, tem um ponto P aqui, que aqui é 90%. Então, ó, 90% dos funcionários são limitados pela essa curva aqui, que era para ser uma reta, não está ficando uma reta muito boa, não. Aí outra parte aqui nessa diagonal aqui. E aqui a gente sabe que é a quantidade de funcionários.
representada em porcentagem. E aqui é a massa salarial acumulada, também em porcentagem. Esse que está em rosa aqui é a área A. É a área A. E o que eu vou desenhar em azul escuro aqui é a área B. Tá? O que ele falou? Que o índice de Gini é a razão A dividido por A mais B, aonde o A e B são as áreas, e ele quer que esse índice chegue a 0,3. Bem, por enquanto a gente pode dar uma mexida aqui, ó. Multiplica em cruz, A igual 0,3A mais 0,3B. Então passa para lá, 0,7A é igual a 0,3B. A gente pode cortar até as vírgulas aqui. Corta essa vírgula, que a gente tem que 7A é igual a 3B. Então essa é uma informação que ele nos deu no enunciado. E ele falou que A e B são as áreas. Então a gente precisa calcular as áreas de A e B. Por enquanto, tudo tranquilo? Sim ou não? Tá bom. Vamos pensar na área do A. A área do A é essa parte sozinha aqui, ó. É um triângulo, tá? Formou um triângulo. Aqui meu desenho ficou ruim, tinha que ser explica um pouco mais para cá. Mas isso aqui é um triângulo. Você vê na figura aí, você vê que é um triângulo. Bem, como que eu calculo a área desse triângulo? Muito simples. A área desse triângulo, você sabe calcular a área desse triângulo? Fala para mim como calcular a área desse triângulo aí. Ó, eu sei que aqui vale 100, né? E eu sei que aqui vale 100 também. Não. Ó, a área A vai ser a área do triângulo maior. Como que é a área do triângulo maior? A altura é 100, base é 100. Então, ó, 100 vezes 100 dividido por 2. Menos... Eu tenho um triângulo menor aqui, ó, que é esse aqui que eu vou pontilhar, ó. Que tem base 90 e a altura desconhecida, mas não tem problema. Não tem problema. Porque isso é uma das informações que a gente quer saber. Então, ó, a gente sabe que esse cara vai ter... na verdade, posso até fazer diferente, né? Isso daqui é a área do B, né? A área do A é 100 vezes 100 dividido por 2 menos a área do B. E aí eu posso calcular a área do B. Sim ou não? Então, ó, a área do B. A área B. Podia ter chamado só de B mesmo, né? Só de A. Eu vou chamar só de A e aqui só de B para ficar menos confuso. Ó, a área do B vai ser o quê? A área do triângulo, que agora eu vou riscar aqui, né? A base vale 90, a altura eu não sei. Vou chamar de Y. Então vai ser base vezes a altura dividido por 2. Mais, que figura que é essa daqui? É um trapézio. É um trapézio que a base maior vale 100, a base menor eu não sei, e a altura vale 10. Então, ó, base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Certo? E você viu que sucesso? A gente descobriu o YM. A gente descobriu o YM. Por quê? Toda a nossa equação vai depender só de quem? Só do YM. E eu tenho uma relação de A com B aqui, ó, que está aqui embaixo. Então a gente descobriu o YM. Tá claro ou não?
O YM é esse valor aqui, ó, esse pontinho aqui. YM. YM porque eu quis chamar de YM. Você podia chamar de S, você podia chamar de I. É o valor do Y. Por que eu somei? Porque era o trapézio, base maior mais base menor. Quanto que vale a base menor? YM. Por isso que eu fiz aqui. Agora a gente pode até fazer as contas aqui, né? O B é 45 YM mais aqui vai ser 1000 dividido por 2 deu 500 e aqui vai dar mais 5 YM. Então o B é 50 YM mais 500. Então descobriu o B. Esse é o nosso amigão B. E daqui, ó, eu posso descobrir o A. Aqui vai dar quanto? Esse corta com esse, ó, deu 50. Vai dar 5.000 menos 50 YM menos 500. Então, a área do A vai ficar 4.500 menos 50 YM. Pronto. A gente sabe a área do A. Agora, o que a gente faz? Joga aqui na relação que a gente tem. Eu fiz. Fiz esse vezes esse vezes esse. Aqui deu 1000. 1000 dividido por 2, 500. 10 dividido por 2, 5. Né? Eu fiz esse motivo. Aqui é 500, mas aqui é 5.000 por causa desse aqui. Tá? Então, ó, vai ficar 7 vezes A é igual... Vou até fazer do outro lado. Posso virar a folha? Se vocês quiserem, eu espero um pouquinho. Tá? Eu fui burro, eu podia ter deixado aqui, porque como o A é essa área menos B, quando eu faço A mais B, só vai sobrar os 5.000 aqui, né? Então, foi meio manezão. Mas, então não precisava disso aqui, ó. Tá? Eu vou fazer do outro jeito, porque vai ficar melhor. Ó, A sobre A mais B é igual a 0,3. Eu sei que o A é igual a 4.500 menos 50. Então, A é 4.500 menos 50. A mais B, ó, o A não é 5.000 menos B? Então, A mais B é igual a 5.000. Então, aqui ficou 5.000. Passo aqui lá multiplicando. Corta. Vai dar 1.500. 50 YM é igual a 3.000. YM é igual a 60%. Pode falar. É porque, ó, 0,3A eu passei para lá. Então ficou 1A menos 0,3A, deu 0,7A. Entendeu? Ó, você entendeu aqui agora? Ó, porque assim, o A é esse valor, 5.000 menos o B. Se eu passar o B somando, A mais B é 5.000. Entendeu?
Agora, cuidado, hein? Eu achei o YM, hein? É o YM que ele quer saber? E aí? Vamos ler de novo? Ó, ele fala assim, ó, a distribuição de salários pagos em uma empresa pode ser analisada destacando-se a parcela do total da massa salarial que é paga aos 10% que recebem os maiores salários. Isso pode ser representado na forma de um gráfico formado por dois segmentos de reta, unidos em um ponto P, cuja abscissa tem valor igual a 90, como ilustra a figura. No eixo horizontal do gráfico tem-se o percentual de funcionários ordenados de forma crescente pelos valores de seus salários. E no eixo vertical tem-se o percentual do total da massa salarial de todos os funcionários. O índice de Gini, que mede o grau de concentração de renda de um determinado grupo, pode ser calculado por essa expressão, que é A sobre A mais B, que o A são as áreas que a gente já calculou. A empresa tem como meta tornar o índice de Gini igual ao dos países, que é 0,3. Foi isso que a gente fez. Para tanto, precisa ajustar os salários de modo a alterar o percentual que representa a parcela recebida pelos 10% dos funcionários de maior salário total, o maior salário total da empresa. Para atingir essa meta desejada, o que a gente precisa fazer? A gente sabe, calculando esse índice, significa que os 90% das pessoas que ganham os menores salários da empresa concentra 60% do salário, certo? É isso que significa. Quando a gente achou o 0,3, quando o índice de Gini vale 0,3, a gente encontrou que 90% das pessoas concentram 60% do salário. E os 10% superior concentram quanto? 40% do salário. Isso, os 10%, muito bem. Porque ó, os 10%, porque olha que a pergunta dele, né? A empresa tem como meta o índice de Gini igual a 0,3, para tanto precisa ajustar os salários de modo a alterar o percentual que representa a parcela recebida pelos 10% dos funcionários de maior salário em relação ao total da massa salarial. Então, ó, esses funcionários que recebem 10% do salário, esses 10% de funcionário, eles têm que receber quantos por cento do total da empresa agora? Tem que ser reduzido para quanto? Eles têm que ser reduzido para 40%. Então, ó, o restante vai ser 100% menos 40%. Desculpa, menos 60%. Esses 10% agora precisam receber 40% do salário total dessa empresa. Porque aí o índice de Gini chega a 40%. Ó, vamos voltar para o gráfico aqui, ó. Ó, aqui é o quanto já acumulou do salário que a empresa paga. Por exemplo, a empresa paga R$ 1.000. Desses 1.000, R$ 1 milhão. Esses R$ 1 milhão que a empresa gasta, 90% das pessoas, 90% dos funcionários, recebe 60% desse 1 milhão. Tá certo? Os 10% superior, os 10% superior representam quanto desse valor? 40%. É isso que ele quer saber. Para o índice de Gini ser 0,3, os 10% que mais ganham salário na empresa precisam ter um salário, precisam roubar 40% do total só. Roubar não é a palavra certa, né? Adquirir isso. E aí? Entenderam? É difícil. Esse exercício é difícil, sim. Assim, ó, matematicamente ele nem é difícil, né? A gente calculou as áreas aqui só.
ele é mais difícil para a gente interpretar. Você pode ver, né? O Enem dessa marreta, né? O Enem não tem piedade da sua alma, não. Ele não tem piedade da sua alma, não. Ele vai tirar o máximo possível da sua vida aí. Porque esse exercício é complicado. A gente fez vários exercícios hoje do Enem que são difíceis, tá? Ainda mais num exercício desse que ele exige a sua interpretação ao máximo. Ó, não, não. Se você for uma aluna muito constante, acertar um desse é um plus. Mas aí você errou fácil é porque você não é constante, né? Eu tô te preparando para você acertar todos os fáceis e esse. Ó, sabe uma coisa que vocês têm que ter costume? Eu acho que pouca gente. Então, não sou, não, mas você vai ser, calma. Sabe uma coisa que vocês têm que ter hábito, que eu acho que é importante para melhorar nesse tipo de exercício? Vocês leem pouca matérias econômicas. Vocês leem pouca, assim, ó, se não for zero, talvez 1% do seu tempo, nem isso, né? Uma vez na vida você lê uma matéria econômica, né? E isso em matemática acaba aparecendo muito, principalmente no Enem. Isso daqui, se você já tivesse ouvido falar nesse índice de Gina, talvez o exercício fosse mais claro para você. Entendeu? Então, assim, ó, ter o hábito de ler algumas coisas envolvendo economia, sinceramente, muita falta de interesse sobre. Eu sei, que isso vai muito do perfil, né? Do perfil, né? Para ler. Mas, assim, quando isso aparece, por exemplo, um detalhe desse, por exemplo, o índice de Gini aqui, acaba tornando o exercício mais difícil que ele deveria ser, pelo seu desconhecimento do termo, tá? Isso daqui fica muito difícil pelo desconhecimento do termo. Se fosse muito claro que fosse o termo, o que é o termo para vocês, ele seria um exercício mais simples. Porque, ó, você vê que matematicamente a gente não fez nada, eu simplesmente segui o que ele me deu. Ó, ele me deu essa razão, eu calculei a área do A, a área do B, beleza, fiz a conta e descobri que o Y deu 60%. Agora eu preciso responder o que ele quer. Nesse nível de detalhe, eu acho que não, né? Índice de Gini, essas coisas, eu acho que não. Tá, tudo bem. Tudo bem. Mas DH é outra coisa. DH é outra coisa. Tá? Mas vocês acharam assim difícil, exterminador mesmo, apocalíptico esse exercício? É difícil, tá? Não vou falar que ele é fácil. Muito. A ideia, né? É muito difícil entender a ideia. É. Sucesso. Então, amanhã, aula de física, vou falar de estática e provavelmente eu vou fazer uma revisão de física. Vou fazer uma lista aí de revisão aí, tá? Em física. Porque eu fechei a apostila 2 de física. Fechei a apostila 2 de física? Eu fechei. Fechei. Se eu não fechei, eu não vou fazer revisão, mas acho que eu fechei. Apostila 2 de física. E aí a gente faz uma revisãozinha. Fechou? Então eu faço a revisão, faço o exercício de estática e a gente faz uma revisão de movimento circular e lei de Newton, que está bem atrelada a esse tema de agora. Tá? Então, ó. 1, 2, 3. Aprovação, hein?